Bem-vindos ao Ateliê da Brisa. Hoje eu vou ensinar vocês a fazer esse enfeite para vaso de planta. Os materiais que nós vamos usar para fazer ele são um palito de churrasco. Esse aqui mede aproximadamente 18 centímetros. Uma folha de papel sulfite, papel normal, para você fazer o desenho da raposinha ou qualquer um outro que você escolher, né? Ou você faz o desenho ou você imprime. Então, um palito de churrasco, uma folhinha de papel sulfite. Você vai precisar 2 pedacinhos de cartão, tá? Você vai reaproveitar 2 pedacinhos de cartão. E você vai precisar também de cola, uma colinha para colar o cartão. Você vai precisar também de tinta acrílica e pincel, tá? Uma tinta acrílica da cor que você for utilizar e o seu pincel. E você vai precisar também de massa acrílica. A minha massa acrílica tá aqui nesse potinho. E você vai precisar também de canetinha Posca preta, uma espátula, você vai precisar de uma canetinha preta para passar o seu desenho, lápis, uma régua e um estilete. Eu vou deixar para vocês aqui nesse mesmo vídeo alguns modelos que vocês podem dar um pause no vídeo, fazer um print screen e jogar a imagem no seu Word e a partir dali imprimir. Ou você pode desenhar por cima da tela do seu computador, né? Colocar o papel na frente da tela do seu computador e desenhar o desenhinho que eu vou colocar para vocês, os modelos que eu vou deixar para vocês. Você pode copiar aqui na sua folha de papel. Então, você pode tanto imprimir quanto simplesmente fazer na mão. Se você for copiar na mão, por cima da sua tela de computador, não aperte muito o lápis, tá? O lápis, você tem que desenhar muito suave para não estragar a telinha do seu computador. Bom, então o material... Você vai copiar e recortar o desenho que você escolher. Eu vou deixar para vocês vários modelos de desenho para vocês poderem escolher. Então, você vai traçar o desenhinho. Depois de você traçar o desenho, você vai copiar ele para o papel cartão, tá? Como eu gosto de fazer? Eu gosto de já juntar as 2 folhas de papel cartão, tá? Eu colo eles um no outro com um pedacinho de fita crepe ou qualquer fita que você tenha em casa. E aqui, quer dizer, você pode fazer assim do jeito que eu tô fazendo, ou você pode traçar 2 vezes o desenho e recortar 2 vezes. Dessa forma, eu acho que poupa um pouquinho mais o meu tempo. Bom, tendo feito isso, eu pego a minha canetinha preta e eu vou traçar o contorno da raposinha, nesse caso. Então, a gente vai fazer uma raposinha. Para manter ela quieta no lugar, eu gosto de colar um pouquinho de
fita crepe atrás dela, que aí ela vai ficar no lugar sem se mexer. E aqui, eu começo a fazer o traçado da minha raposinha. Só o contorno. Pronto. Traçou o contorno da raposinha? Você acerta, né? Se tiver alguma parte que você não esteja, que não tenha saído direito, você simplesmente dá uma acertada, só pra você não se perder, o resto dá pra eu ver. Bom, e a partir daqui, você vai cortar essa raposinha, essa forma dessa raposa, tá? Então, você pega o estilete e daí você primeiro vai fazendo uns traços bem suavemente. Até você chegar na segunda parte aqui do cartão. E vai fazendo assim pelo contorno todo dele, tá? Você vai cortando aos pouquinhos, vai passando várias vezes o estilete, até sentir que chegou no fundo. Chegou no fundo, você confere e aí você continua fazendo o traçado de toda a sua raposinha. Após de você recortar todo o contorno da raposinha, né? Você vai tirar ela do cartão e você vai colar ela no palito de churrasco. Daí, você vai pegar sua colinha, passar a cola por todo o contorninho. Todo o contorninho da raposinha. Faz o mesmo nos dois pedaços. E você vai colar ela na metade desse seu desenho. Eu determino que a minha metade é mais ou menos aqui. Então, calcula mais ou menos o tamanho e passa a cola no seu palitinho. Aí, você vai pegar a raposinha, a posição correta, pega o outro lado, coloca por cima, e daí você pode segurar até ela colar, ou você pode pegar um pregadorzinho e ajudar, pra você não precisar ficar segurando. Confere se tá bonitinha, se tá na posição certa. E aí, você deixa a raposinha ou o desenho que você fizer colando com o palito de churrasco. Tendo já colado, aqui eu tenho uma já adiantada, né? Já tá coladinha, bonitinha. Bom, agora é o momento de você passar a massa acrílica, que é o que vai dar uma firmeza a esse seu trabalho. Daí, eu tiro a massa acrílica e eu boto aqui num potinho um outro pote, né, que eu tenho um pouquinho de cola, que não de massa acrílica, que não precisa de muito. A partir daqui,
eu vou pegar essa massa e eu vou passar por fora desse cartão já cortado, tá? Você vai passando. Você vai fazer isso de um lado, do outro. E no contorno, em todo o contorno dela também, tá bom? Porque como você vai colocar como esse aqui é um enfeite para um vaso de plantas, o que acontece? Com certeza você vai molhar. Então, a massa acrílica, ela serve como... Ele vai impermeabilizar o seu cartão para você poder fazer qualquer trabalho e não... Para você poder molhar a sua planta e esse trabalho que você fizer não estragar rapidamente, né? Então, você vai cobrindo, né, toda a raposinha. Vai fazer isso com calma. Todo o contorninho dela. Você vai reparar que esse papel cartão, ele é cheio de furinho, né? Você não quer que a umidade entre, você não quer que os bichinhos entrem. Então, portanto, você vai fazer com cuidado, com calma. Vai recobrir ela todinha. As partes aqui de dentro também. A princípio, não se preocupa muito com essa questão da estética aqui. Que tá ficando meio estranho, porque você vai acertar isso aqui depois. Vai fazer a mesma coisa do outro lado. Essa massa acrílica, ela seca em mais ou menos, dependendo da temperatura, né? Em mais ou menos 1 hora, 2 horas. Portanto, se você, por exemplo, sujar a sua mão, se você sujar a sua base, lembre que você, antes desse tempo, você tem que lavar, tem que limpar, tá bom? Não deixa secar na sua base de corte ou em alguma superfície da sua mesa que você estiver fazendo. Se cair um pouquinho da massa, retira logo. Um paninho molhado ajuda, você tira com paninho molhado, com papel molhado, tá bom? Não deixa secar em cima da sua mesa ou da sua base de corte. Tá faltando um pouquinho aqui, certo? Aqui a orelhinha também, vamos fazer direito. Essa peça, você, depois dela seca, você vai lixar ela. Eu costumo usar uma lixa de unha. Você pode usar uma lixa de unha ou você pode usar qualquer lixa que você tenha aí na sua casa. Lixa de parede, lixa de madeira, lixa de unha, qualquer uma delas serve, tá? Então, agora que eu já cobri todos os lados dela, estão todos os lados cobertos, eu vou tentar acertar o máximo possível. Nunca vai ficar 100% nesse momento. Mas depois eu vou dar uma lixadinha para ficar menos áspero. Então, por enquanto, você vai fazer assim. Tenta dar uma acertadinha, né? Deixar ele mais lisinho.
tá bom? Então, aqui já tá bom. Você vê que tá toda coberta. Não tem partes dela que não estejam cobertas pela massa acrílica. Vai ficar protegida da água. Você dá uma acertadinha. E aí você agora deixa ela secando. Para deixar ela secando, você pode colocar dentro de um copo ou você pode usar também um isopor, tá? Você pode espetar ela num isopor e deixar ela secando. Ou você botar num potinho tipo esse aqui, até um potinho que você tem, uma latinha que você tem em casa, assim. E você deixa ele secando, tá bom? Então, em até umas 2 horas ele já deve estar mais ou menos bem sequinho, se estiver fazendo calor aí na sua região. Bom, então agora você, né, lembra de tampar a sua massa acrílica, porque como ela seca rápido, a gente não quer que ela seque. E a sua espátula, imediatamente após o uso, você vai dar uma limpadinha nela, mergulha na água, tá? E tira todo o excesso para que a sua espátula não estrague, porque se a massa acrílica secar em cima da espátula, ela vai estragar, tá bom? Você vai perder a sua espátula, então não deixa que seque ali. Então, e a sua mesa você também, o seu tapetinho você também já limpa. Pronto. Então, essa parte está pronta. Bom, eu tenho aqui agora já uma que tá sequinha, tá pronta. E aí, essa sua raposinha, você vai lixar. E agora que você pode lixar, você vai passar a lixa direitinho, bonitinho, por ela todinha, tá? Até o ponto que você fique satisfeita. Eu gosto das minhas mais rústicas, que aí elas lembram mais um pouquinho cerâmica, tá? Então, você vai passar a lixinha por ela toda até que você fique satisfeita. Após você lixar a raposa, ela ficar do jeito que você quer, você vai pegar aquele sua raposinha traçada no papel sulfite e você, do lado avesso, você vai passar o lápis por todas essas linhas que tem no desenho. Você vai passar elas todas do mesmo desenho para trás, com lápis. Você pode ir na janela e fazer isso na janela. Se você tiver uma mesa de luz, você pode fazer isso na mesa de luz. E você pode até fazer na tela do seu computador. Como eu já falei, sempre tendo muito cuidado para não apertar o lápis, porque senão você vai danificar a sua tela de computador. Então, você passa bem de leve e quando você tirar, você reforça o traçado. Isso para quê? Para que você possa utilizar esse lado como se fosse um papel carbono. Bom, se você tiver papel carbono em casa, você pode fazer isso no papel carbono, né? Você não vai precisar fazer esse passo, mas é tão simples. Só você fazer uns tracinhos com lápis e depois você situar por cima da sua raposa e repassar esses traços, esses enfeites internos, com o lápis, para que esse desenho, a linha, seja transferida, uma guia, né? Para você, tá? Então, você vai checando, à medida que você for traçando, você checa para ver se a linha foi transferida. Não precisa ser certinha, é só uma guia para você poder depois fazer o seu traço certinho. Você só vai marcar ela como uma guia para você depois repassar com a caneta, tá? Você confere para ver se ela tá passando. Tá vendo? Dá para conferir que ela tá sendo passada. Você vai fazer isso tanto do lado da frente como no verso da raposa. Você repare que agora o que eu tô fazendo, como eu tô fazendo do lado que eu tinha desenhado, eu já tô passando esse lápis aqui, que esse mesmo lápis que eu tô passando aqui vai me servir para fazer a transferência dessas linhas pro outro lado da raposa.
Então, já temos aqui todas as nossas linhas da raposinha, tudo passado direitinho, dá pra ver. Dá pra você ver, tá suave a cor, mas dá pra ver. E aí, do outro lado, você vai fazer a mesma coisa. Vai pegar ela e vai traçar toda ela, tá bom? E agora vem o próximo passo. Eu tenho uma raposinha aqui pronta, vamos fazer nela. Bom, então agora a sua raposinha já tá toda com os traços que você precisa, seus traços de pintura guias. E aí agora, você vai pegar a sua tinta acrílica e você vai começar a pintar, tá? Então, puxa a tinta pra cá. E aí eu vejo que o corpo da raposinha, a pontinha da cauda geralmente é branca. Então, eu vou começar a pintar por aqui. E você vai pintando ela. Você não precisa jogar demasiada tinta, você repare que dá pra ver ainda os traços por baixo da tinta. Dá pra detectar um pouquinho o traço do lápis. Você vai pintar ela de todo lado. Vai checando se as laterais da raposinha estão bem pintadinhas. A parte laranja tá pronta. E agora você espera secar um pouquinho para fazer a parte branca. Agora a nossa raposinha já secou, a parte laranja. E agora a gente pinta a parte branquinha, tá?
Bom, agora vamos conferir se tá toda pintadinha do jeito que a gente quer. A gente vira, só pra ver se tá tudo certo. Eu acho que está tudo certinho. Acertada. Pronto. E agora a gente espera secar essa segunda demão. Quer dizer, espera secar essa segunda cor que a gente pintou. Então, vamos aguardar um pouquinho. Daqui a pouquinho eu volto. Pronto. A nossa raposinha já está seca. Secou. Agora, a gente vai fazer o acabamento, que é fazer os tracinhos dela. Então, a gente vai pegar uma régua. Começar a traçar. Deixa eu testar antes a minha canetinha Posca. Ok, tá saindo a tinta. Só tem uma coisa, que quando você for traçar essas linhas com a caneta, você deve evitar de colocar a régua por cima daquilo que você acabou de traçar, porque senão você pode manchar o desenho. A tinta, como ela tá fresca, ela vai correr pra cima do seu desenho. Então, ou você faz com mais calma, faz um tracinho, faz os tracinhos longe daqueles que você já traçou, né, do outro lado, para evitar de manchar o desenho. Por isso que você me vê aqui alternando a área na qual eu vou traçar, para evitar de sujar.
Pronto, está traçado já um lado e agora você vai fazer o mesmo do outro lado. Pronto, já pintei a raposinha do outro lado também e agora ela já tá pronta para ser colocada no vaso. Caso você deseje, você pode passar também verniz acrílico, que existe verniz acrílico brilhoso e verniz acrílico fosco. Mas, do jeito que ela está, ela resiste à água. Não precisaria necessariamente colocar. Mas, se você quiser uma proteção extra, você pode colocar. Então, agora eu vou mostrar as 3 pecinhas, que elas já estão prontas para serem colocadas nos vasos de planta. Mas o projeto você já aprendeu a fazer. Então, tomara que você tenha aprendido, que tenha sido útil. Tchau, tchau, até o próximo programa. Deixe o seu like e comente aqui se você gostou, se você teve alguma dificuldade e se você tem alguma sugestão. Tchau, tchau, até a próxima.